Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Hoje estarei entrevistando uma pessoa maravilhosa que eu conheci através do network, Mário Martins. Ele que é multifacetado, formado em educação física, paisagista, criador de piscinas naturais e lagos, especialista em madeireira há mais de 20 anos, empreendedor e proprietário da Graceto Decor. Com vocês, Mário Martins. Obrigado, Fernando, pelo convite. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho do que a gente trabalha e oferecer também conhecimento para o nosso público. Com certeza vai ter muito conteúdo aqui hoje, galera. Vamos lá, então. Mário, agora que ouvimos um pouco de você no lado profissional, né? Conta pra gente um pouquinho do seu lado pessoal também. Quem é o Mário? Bem, o Mário é um cara hoje que ama o que faz, né? Adora, ele mudou um pouquinho o seu afazer aí, que ele era muito preocupado em atender porta, né? Da sua loja. E hoje eu faço mais o que eu sempre gostei, que é atender mais personalizado. Como você falou, né? Sou formado em educação física, fiz 3 períodos de arquitetura. Olha só. Mas cheguei num certo ponto que eu achei que era melhor andar do lado de um arquiteto do que ser o arquiteto. Cansei um pouquinho de faculdade. Mas tenho 47 anos, sou pai do Lucas, de 4 anos, adoro esporte, corrida é meu vício, principalmente mato, né? Correndo mato, correndo estradão. Ai, que delícia, trilhas. Cachoeira, trilha, natureza, muito bom. E o que te fez sair da educação física e ir para esse lado, né? Na verdade, eu comecei a madeireira primeiro para depois estar fazendo educação física, né? Achei que ia dar para conciliar, porque eu adoro esporte. E achei que ia dar para conciliar. Enfim, não deu, foi onde que eu tentei, né, ir para arquitetura. Mas é aquela assim, já estava no ramo já há um certo tempo e aí a gente começa a achar alguns projetos que não se trombam, né, com a realidade, né, que no computador, na prancheta, tudo se aceita. Enfim, acabei falando, não, deixa eu andar do lado do arquiteto do que ser o arquiteto. E essa transição de carreira, como que foi para você? Você sentiu uma dificuldade? Foi fácil ou foi desafiadora? Você pensou assim, já que eu tô cursando mesmo, vou concluir e seguir isso? Ou assim, bateu uma pontada inicial em você que falou assim, não, eu ainda tenho muito para viver, eu vou para outra área mesmo? Como que foi? Eu sempre gostei de mudar, né? De transformar. Meu pai é um professor pardal, né? Gosta de fazer umas gambiarrinhas. No entanto, eu falo com ele, pai, agora a gente não faz mais gambiarra, agora a gente faz recurso técnico. Né? E, enfim, hoje tá mais fácil para mim fazer o que eu gosto, porque eu tenho hoje 2 parceiros, né? Que me dão um resguardo por trás. Então eu posso estar fora da loja que a gente consegue tá atendendo, né? Porque hoje eu faço parte de um grupo hoje de 4 lojas, então a gente consegue. Olha que legal, a Graceto tem 4 lojas, então. Isso, é um grupo, né, de lojas, então eu faço personalizado hoje. No entanto, se Deus quiser, nós vamos estar mudando a minha loja. Já estamos com o pensamento já de fazer um espaço de uma loja conceito, justamente para trabalhar em parceria com arquitetos, engenheiros, justo. Ai, super legal. Eu quero ser convidada para inauguração. Pode deixar. E vocês também, né, pessoal? Tenho certeza que tá todo mundo querendo aqui o endereço quando estiver pronto. E Mário, você disse também, né, que teve esses insights, por exemplo, quis fazer educação física por causa da trilha, por causa da corrida, de gostar de exercício físico. Na sua infância, teve algo que te levou a querer ser o que você é hoje? Essa questão da madeireira ou da educação física? Na verdade é o seguinte, eu fiz acho que de tudo um pouco, né? Minha carteira de trabalho é limpa. E a madeireira caiu no colo, né? Caiu de paraquedas e foi bem surpresa quando comecei. Nunca tinha trabalhado com madeira, nunca pensei em trabalhar com madeira. Mas como eu já trabalhei em várias áreas, para mim, como se diz, né? Foi meu pai ainda que falou assim, vamos. Então começou com seu pai? Não. O terreno hoje, né, onde a loja era nosso, era alugado.
E a gente estava tendo um probleminha com o inquilino, enfim, o inquilino pegou e ofereceu pra gente a loja e dali surgiu. Ah, sim. Mas já era graceto ou não? Não. O graceto surgiu tem aproximadamente uns 3 anos, né? É madeireira Canga-Pau. E aí, com uma certa dificuldade, de 2013 para frente, começou a cair muito o negócio. Em 2016 surgiu o Arteiro Decor. E o Arteiro Decor veio até 2022, finalzinho de 2022, de presente de Natal, final de ano, né? Recebi uma notificação do NPI que meu nome trombava com uma empresa, né, que chamava Arteiro Agropecuária, só que eles são registrados com o mesmo segmento. Nossa. E aí nós tivemos que estar mudando onde que surgiu o Graceto Decor. Então o Graceto Decor tem 3 anos. E esse nome veio da onde, o Graceto? É mais ou menos puxado, é italiano, né, e tem sinônimo de um arteiro. Ah, sim. E aí eu comecei a pesquisar algo que não fugisse do arteiro. Do que era. Mas como que foi pra você mostrar isso pros seus clientes, assim, que às vezes ele já tem aquilo na cabeça, né? Ah, faço com arteiro, aí já não existe mais, como é que você fez? De início foi um pouco complicado. Até hoje ainda tenho, né, o pessoal das antigas ainda fala de arteiro, né? O arteiro. Mas enfim, hoje tá mudando muito o meu público, né? De quando eu comecei. Conta pra gente qual que é o seu público. Network, como se diz, meio que transformou, né? Então, a minha loja é muito bairro, centro de bairro, muito periferia. E depois que veio o network, a gente começou a andar diferente, né? Com uma clientela diferente, uns contatos diferentes. E aí nós começamos a atender mais condomínios. Ah, parabéns! Começamos a atender mais condomínios e trabalhar com personalizado. Então hoje o Mário mesmo não preocupa tanto com a porta, né? Eu posso estar saindo, a loja continua vendendo normal, mas o Mário faz o trabalho personalizado. E essa questão do seu dia a dia, você parece que é um rapaz, né, que tem várias demandas acontecendo ao mesmo tempo. Como que você faz para conciliar tantas coisas numa agenda empreendedora e ainda dar conta, né, da sua vida pessoal, da sua academia, dos seus relacionamentos? Como que é o Mário no dia a dia, a agenda? Bem, depois que eu brinco muito, né, no BNI, que o BNI tá me dando vida, né? Eu hoje não tenho mais aquele compromisso, tá abrindo loja aos sábados. E a sexta-feira agora também tá indo pra mesma pegada. Eu não tenho aquele compromisso de estar mais na loja. A loja continua... Já tá andando com suas próprias pernas, continua a se tocar, né? Sozinha. E tô vendo um ponto que sexta-feira vou estar igual o Henrique Madeirite, né? Sextou. Da gente não ter mais meio-dia, acabou. Meio-dia, sextou. A gente não tem mais aquele compromisso de estar indo em loja, né? Lógico que se aparecer clientes, né? Aparece muito, talvez eu aproveito, como eu tô lá em Betim, talvez eu tente marcar alguma coisa, algum cliente para BH, eu já tô em BH. Porque né? a vida do empreendedor é essa, não para, né? Se alguém te ligar no feriado, você vai falar não? Não tem como. Não tem como. A gente não vai perder o cliente por causa dessas questões, justamente, né? E qual o conselho que você dá para quem quer empreender nesse ramo e tá começando agora? Bem, a forma que eu trabalho hoje, né? Eu acho que a gente tá com muito problema da mão de obra qualificada, né? Muitos se migraram pro MDF e aquela parte de trabalhar com a madeira rústica, né? A mesa, né, igual essa mesa aqui, por exemplo, a gente está com um pouco de dificuldade de achar. E quem talvez trabalha com ela é um pessoal mais velho, né? Aposentados, enfim, e talvez você não consegue aumentar a sua demanda. Por um outro lado, é bom, porque a gente tem, né, tem mais valor agregado em cima, porque não se acha em qualquer esquina. Então, valoriza um pouco essa aí. Então, eu acho que muita questão da parceria, né? Parceria com o arquiteto. É a lei da oferta e da demanda, né? Justamente. Aí é questão muito de parcerias com arquitetos que realmente gostam do seu produto, né? E que acabam comprando
o seu produto, o seu trabalho. Eu falo, né, até no... Você já visitou lá, né, o BNI lá, eu falo muito que são os arquitetos deuses. O que eles falam, o cliente pega e assina embaixo. Não, tudo bem. Não, eu quero uma mesa, tá, mas ó, vai lá e orça com o Mário que nós vamos tentar fechar com ele. Então ele que às vezes que dita a regra, né, mesmo a obra não sendo dele, às vezes é ele que dita a regra, mas é porque ele sabe que o Mário vai pegar e vai fazer o mais próximo possível do projeto. E eu também gosto de questionar, né? Ó, esse aí não vai dar certo. Ó, esse aqui tudo bem. Não, esse aqui a gente dá um jeitinho. A gente consegue manobrar, sabe? Mas a gente também alerta, né? Ou seja arquiteto, engenheiro, ou quem seja que está tocando a obra, quem seja que está fazendo o projeto. A gente sempre tenta dar alguns pitacos até no projeto para não dar BO lá na frente, né? Pessoal, para quem ainda está perdido, não está sabendo ainda o que a gente está falando sobre BNI, BNI é um grupo de empresários, né, de network, onde a gente encontra, né, tem rodadas de negócios e se conecta para fazer novos clientes, novos parceiros, até mesmo novos amigos. O Mário, quando ele fala de BNI, seria isso, tá? Porque às vezes a pessoa está escutando e nunca ouviu falar antes, que eu acho um pouco difícil, mas sempre tem alguém que ainda não conhece, que ainda não é do meio, então só esclarecendo seria isso, tá? E agora a nossa próxima pergunta, Mário, conta pra gente um desafio que você teve, não precisa falar nomes, com algum cliente assim que foi mais complicado, um caso lá da sua madeireira que às vezes te deu algum prejuízo, ou então foi perto de dar um prejuízo, porque todo mundo aqui é bem curioso, quer saber mais da sua vida, da sua carreira. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, é aquela, né? Eu gosto sempre de desafio, e quando a gente acha alguém que pelo menos escuta, né? Então, eu falo muito teve uma construtora que nós pegamos um projeto deles e o que eles estavam querendo dava para fazer, mas a gente tinha um problema de conseguir a madeira, né, na bitola que eles queriam, de acordo com a essência da madeira. É muito difícil da gente conseguir, né, a bitola era um comprimento muito grande, então a gente tinha que vencer esse vão e conseguir determinada bitola. E a Mariana, né, foi essa arquiteta, cheguei, conversei com ela, expliquei para ela. Hoje a gente tem contato até hoje, no entanto, provavelmente semana que vem agora a gente começa mais um projeto com ela. E apresentei para ela o projeto dela, do que ela queria, com valores, né, que ela queria, e abri uma brecha. Falei, eu posso te oferecer uma outra essência? Expliquei para ela, né, o problema dessa essência, que seria um angelim vermelho. Eles estavam querendo um projeto em Cumaru ou IP. Eu apresentei o angelim vermelho, falei, o angelim vermelho a gente consegue te atender nas bitolas que você quer, se tem um probleminha. O cheirinho dele não é muito agradável, mas... A madeira tem cheiro nesse caso. É um cheiro forte. E é um cheiro... Como que é assim? Só é aquela pra gente que tá na madeireira ali, a gente já tá acostumado com ele. Pra quem chega, realmente sente um cheiro um pouco desagradável, certo? Mas depois que ela já tá montada e invernizou e selou o fibramento da madeira ali que seja, e sol, né, o tempo, esse cheiro vai exalar e enfim. Levei, falou, não passei nada na madeira, ela tá crua. E ela levou para os diretores e bateu o martelo. Mudei algumas bitolas com ela, né, até mesmo para facilitar da gente estar trazendo as medidas que ela queria e a gente também não tomar prejuízo, né? Eu acho que o que foi bom foi justamente que ela me escutou e me entendeu e eu entendi o lado dela. E acho que um grande ganho que eles tiveram, né, o produto ficou, o trabalho em si ficou bom e a economia, né? De 117 para 62, acho que foi uma economia razoável. Aconteceu isso? De 117 mil, queria ficar em Cumaru, nós conseguimos baixar para 62 mil. Em outra madeira? Em outra madeira. Que é essa do cheiro desagradável. Justamente, Mas enfim, tá lá, ficou lindo, maravilhoso. Algo que eu propus para ela é que o Cumaru é uma madeira meio caramelo, né? Ia chamar muita atenção.
E como construtora, né, quando você fala em construtora e construir prédios, né, apartamentos, eu tenho para mim que o ideal é puxar a visão para a construção e não para determinados detalhes. E uma cor caramelo ia chamar muita atenção. E eram tons de cinza, e aí com o angelim vermelho não chamou muita atenção, apesar de ter ficado bem robusto, né, o projeto, mas o clean mesmo foram alguns pontos que eles colocaram, algumas mesas, alguns bancos que eles colocaram, e aí ficou um gigante ali sem chamar muita atenção. Então foi algo bem inusitado que a gente conseguiu com eles, e chegamos até lá por causa de um deck. E qual que é o seu conselho para quem está passando por algumas situações adversas com relação à madeira, com relação a essa demanda, né, de madeira e não ter tanta obra-prima assim disponível no mercado? Qual o conselho que você deixa hoje para quem já está no meio e está passando por essas dificuldades? Como eu estou tendo muito contato hoje com arquitetos, né, e design de interior, eu acho que o ideal é o quê? Vai na madeireira mais próxima e ver qual que é a essência, uma parceria, né? Qual que é a essência da madeira, o comprimento, qual o vão livre que eu consigo, né? Uma madeira parecida. Justamente. Ou então que substitua, né? Eu vou falar até em relação ao caso do paisagismo, né? Uhum. Eu não vou fazer um projeto para você, não, põe planta tal, e talvez na sua região você não tem floricultura nenhuma que tenha essa. Entendi. Então, o projeto é esse, vamos agora na floricultura mais perto. Vamos ver o que ele tem lá, o que pode oferecer pra gente, e aí a gente fazer um projeto em cima do que tem próximo de você. Se essa, talvez, né, floricultura, enfim, o que tiver lá, tiver facilidade para estar trazendo, enfim, tudo ótimo, né? Foi o caso dessa construtora. Nós tínhamos condições de trazer as bitolas especiais para ele, no entanto, as bitolas tradicionais foram só as colunas, o restante nós tivemos que pedir especial para o projeto deles. E essa madeira que eles estavam precisando, eles queriam fazer, era o deck? Não, era justamente o pergolado. Pergolado. Era o pergolado. Só que por causa de comprimento a gente não ia ter muita dificuldade de estar conseguindo essas peças, por causa do comprimento. Uhum. E a questão também que você estava falando sobre esse case, que eu perguntei se era algo desafiador, mas na minha visão acho que ficou até mais como case de sucesso. Foi. Você quer deixar mais algum case de sucesso que aconteceu com você? Hoje acontece muito, né, em relação a projetos, né, e já que você falou de alguns probleminhas, né? Nós entregamos um projeto para o cliente, e na hora que chegou lá, o cliente olhou para mim, ficou linda, mas não foi isso que eu pedi. Não era uma mesa que eu queria. Era o quê? Falei, não era mesa? É mesa, o projeto que a arquiteta me mandou aqui. Não, é uma bancada. Falei, bancada? É bancada, as banquetas já estão ali. Falei, você tá brincando comigo. Falou, não, é bancada. Falei, tá, traz a banqueta sua lá, né, o seu banquinho bistrô, e vamos ver o que é. Enfim, a mesa tinha que ter ficado com 1,5 m. E aí, como eles já tinham comentado, aí ele comentou comigo, não, a gente inclusive queria que você cortasse um pouquinho no pé pra gente e tal. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, me dá um minutinho, liguei pro serralheiro, né, parceiro nosso. Falei, Tonico, tô com um problema. Os pés não é mesa, cara, é bancada. E ela tem que subir um pouco. Aí ele traz ela. A vantagem de ser parceiro é essa, né? Traz ela que nós damos um jeito aqui. E aí, ergonomicamente, eu acho que o ideal de uma bancada fica em torno de 1 metro, banqueta em torno de 30 centímetros abaixo, 70, para não ficar muito alto. Tem que pensar também nos baixinhos, né? Sim. Então, enfim, falou, pode deixar a mesa aqui? Pode. Deixei a armação, a mesa, enfim, voltei com a armação, 2, 3 dias depois, estava lá. Então, justamente por questão do projeto e como se escreveu pra gente. E aí a gente já
teve um probleminha antes, que teve problema no desenho do armário, faz isso, faz aquilo outro, depois do armário pronto, o arquiteto não faz isso que o cliente vai gostar, na hora que você vai ver com o cliente não gostou, e você ter que voltar com tudo para trás. Às vezes tem muitos projetos que os arquitetos pensam só nele lá dentro, né? Uma mesa, um armário, né? Mas não pensa que tem que vir num transporte, parar na porta da casa dele. Sim. E entrar, né? Tem como içar, não tem como içar, sobe pela escada, não sobe pela escada. E essa questão do tamanho, como que fez? Você remendou? Não, como a gente sempre tem, né? Pedaços, né? E talvez para a estrutura que nós fizemos lá, nós tivemos que comprar barras inteiras, então sobrou pedaços dela. E desses pedaços, né, a parte de cima dela, que era a armação em cima, era a mesma. Então o problema era só os pés. Então simplesmente trocamos 4 travessas e se resolveu o problema. Não teve... Não deu pra ver. Ninguém viu emenda. A emenda que tinha que ter mesmo, né? Por causa dos ângulos de 90 graus. Mas enfim, ninguém falou que... não, teve que voltar, teve que fazer uma emenda. E você já teve cliente que mandou voltar? Que falou assim, não é isso e volta, não quero saber. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Teve um que o cliente até falou assim, não, eu quero uma bancada e toma esse banco, aproveita, pode desmanchar ele para fazer um pé. E aí eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele pegou e tá aqui assim, Mário, eu acho que esse cara não tá vendo esse negócio pronto. E eu tinha uns pedaços de árvore lá, de pranchas, né? Falei, já sei o que nós vamos fazer. Se ele brigar com a gente volta pra trás. O cara é criador de cachorro e ele agora adora animais exóticos, sabe? Ele tinha uma cobra. Que isso? Uma red snake lá na casa dele, uma cobra vermelha. E essa mesa era justamente para colocar o aquário da cobra dele. E aí nós conseguimos, imagina, uma mesa, né, orgânica, né, com bordas, com curva, e a gente chegar lá com o meio dela esquadrejado. Não combinava, né? E, enfim, achamos, né, umas peças que a gente tinha lá, colocamos e falamos assim, agora deixa, o banco dele deixa aí que a gente depois passa um batonzinho nele e consegue até vender. E, enfim, chegou lá, o cara olhou e começou a chorar. Falei, pronto, e agora? Ai, meu Deus, por quê? Porque ele gostou demais. Que susto, E na hora, pois nós tivemos esse susto. Vamos ter que voltar com a peça pra trás, só falta ele xingar a gente. Mas enfim, o aparador que era pra cobra, a cobra teve que ganhar um outro cantinho, e o aparador dele foi pro meio da mesa. Foi pro meio da mesa, no meio da sala dele, que juntou com a bancada que ele tinha lá do barzinho dele, enfim. Então são algumas coisinhas que acontecem e o choro dele assustou a gente. Com certeza. E para falar um pouco aqui pro pessoal também sobre as suas pontadas iniciais na carreira. Dizem que, eu leio muito esses livros, né, de propósito, de vida, essas coisas, e aí dizem que a gente sempre tem um chamado, assim, quando decide ser empreendedor, você sente um incômodo interno. E aí você fala assim, não, eu acho que tá na minha hora aqui, ou abrir minha empresa, ou ser sócio de uma empresa, ou comprar uma franquia, coisas relacionadas, né? Como que foi pro Mário? E conta pra gente mais ou menos assim, quantos anos você tinha na época, como que foi esse processo assim de você virar o empreendedor, como que virou a chavinha? Bem, Fernanda, desde os meus 15, 16 anos que eu sempre arrumo um jeito de levantar minha grana, né? Levantar meu dinheiro. E como falei, eu não tenho carteira assinada, sempre eu me virei. E então eu sempre fui um empreendedor, né? Quando eu não ia ser empreendedor, eu tinha feito um curso para instrutor de autoescola. Gente, mais uma profissão. E saí distribuindo currículo para todo enquanto é lado. Na época eu estava desempregado. E foi onde que caiu essa, né, da madeireira. E meu pai falou assim, vamos pegar. Eu falei, pai, você é louco. Nunca trabalhei com madeireira.
Aí ele olhou pra mim, mas você também nunca tinha costurado. Você foi costurar pra uma Vidbula, pra um Sputnik. Ele? Eu. Ah, você? Porque eu já tive também? facção de roupa. O que você não fez, Mário? Pois Conta pra gente. Porque ele já fez tanta coisa. E aí, enfim, falei, pai, mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Nada, você aprende, você não é quadrado. Né? E, enfim. Eu tava com 26 para 27 anos. Então já tem uns 20 anos já. Vai fazer 21 agora, né? Vai fazer 21 agora, dia 22 de maio, que a gente tá com a loja. Muito bem, parabéns. Maioridade total, né? E passamos bastante, né, etapas. Foi em 2018, então chegamos até a pensar em fechar. E foi onde que hoje meus parceiros, né? Que é o Vandeir mais o Sérgio. Por isso que hoje nós somos 4 lojas. E eu já tinha parceria com ele já. E cheguei a comentar com ele. Ele falou, Mário, já sei o que tá faltando pra você. Rua, você gosta de ir pra rua. Falei, realmente, Sérgio. Ele, então vamos juntar, velho. Nós não topamos muito essa de ficar trocando ideia com arquiteto, com projeto, entender projeto. E já é mais a sua pegada. Você já, né, veio a fazer arquitetura alguns períodos. Então, vamos fazer o seguinte, vai pra rua. Vai atrás daqueles clientes que a gente não faz muito deles, né? Deles é mais aquela. Quanto que é uma tábua? Aí é R$10, me dá os R$10, toma a tábua e leva embora. E para pegar um projeto, para entender projeto, sentar em cima, ver o que o cliente quer, eles não têm muito essa E para você ver, né, Mário? É aí que entra até mesmo a sua vontade de ser arquiteto. Lá atrás você já tinha essa vontade. E hoje em dia, querendo ou não, você lê projeto, você faz coisas que é relacionada com a arquitetura. Então, é isso que eu costumo observar, assim, porque uma coisa é só a gente vivendo, né? E não prestar atenção nas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, isso que aconteceu com você, se você for relacionar, juntou a vontade dele de fazer arquitetura um tempo atrás com o que ele faz hoje, com o que o Mário faz hoje, e também com, querendo ou não, um certo instinto, assim, né? Já sabe ler projeto, já tem esse olhar mais profissional para coisa, porque tem gente que até sabe abrir um projeto e ver ali bonitinho, mas é um olhar leigo, né? O Mário não, ele estava até contando as histórias aqui, ele sabe ali identificar exatamente o que o cliente está pedindo, o que o arquiteto quis dizer com aquelas medidas, com o tipo da madeira, com o modelo. Então, eu acho que foi bem interessante para você ter igual eu falei, essa pegada assim de arquiteto, né, no fundo. Justamente. Por mais que você não tenha formado em arquitetura ainda, porque nunca se sabe. Não, a faculdade não me pega mais, não. Não pega, não. Mas muitos empreendedores não chegam a fazer faculdade, né? Aquele Flávio Augusto mesmo, ele nunca fez faculdade do geração de valor. Porque o empreendedor é isso, ele tá ali, igual você falou, mais é captando, mais é na rua. E aproveitando que a gente tá falando disso de captação, né? Conta pra gente como que o network te ajudou. Bem, Fernanda, vou falar de novo, né, do BNI. A gente tem vários treinamentos lá e aí a gente aprende muito nesses treinamentos. Tem um treinamento que nós pegamos lá de Power Team. E aí ele começa a te fazer aquele determinado questionamento, quem que pode ser um bom parceiro para você, né? E aí eu já falo de cara, arquiteto, construtores, eles vão comprar o madeiramento de mim. Só que aí a gente começa a talvez pensar um pouco lá atrás. Vamos lá, aparece um amigo meu que vem aí e comente comigo. Mário, tem um amigo meu que está querendo construir, acho que ele vai comprar muita madeira. Ele vai construir, Aí a gente começa, né, a perguntar demais, né? BNI ensina a gente isso, network ensina a gente sair perguntando muito para oferecer, né? E
Então, vamos supor que esse conhecido meu me apresenta esse amigo dele que tenha 2 milhões na mão. Uhum. E aí você já começa a instigar ele. Você já tem um terreno? Você já sabe onde você quer? Não tenho, mas eu queria um lugar assim, 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 assado. Opa, já é oportunidade para um corretor. Ah, sim, Se eu chamo esse corretor... Já é uma referência. Eu já começo a formar meu time, né? E aí, então conseguimos um terreno, conseguimos um corretor, e aí, vamos lá, topógrafo. E aí você começa a vir enraizando lá, tá, mas que horas que vai chegar a hora da madeira para me vender para ele, né? Mas eu tô olhando quem? O meu cliente, sim, que é o amigo. Sim. Cliente feliz, né? Vai estar me indicando constante. E aí, imagina, corretor pode ser um bom contato para mim, o topógrafo vai ser bom contato para mim, né? E daí, quem faz as finanças, né? Um corretor, um correspondente da Caixa Econômica pode ser um bom contato para mim. Quem faz o financiamento pode ser um bom contato para mim. Porque eu pego esse cliente, ele tem 2 milhões... Eu já tenho a Fernanda engenheira, que consegue fazer um levantamento, né, de custo da obra, né? Já tem um arquiteto que a gente coloca no meio para fazer o projeto da casa. A Fernanda faz isso, aquilo outro, junto com o engenheiro para fazer cálculos da obra, quanto que fica, né? O cliente aqui, ó. Então, nós já temos o lote. O topógrafo já explicou para a gente como é que a gente vai ter que fazer. Fernanda, com a arquiteta, já levantou o custo nosso e você tem 2 milhões na mão. Vamos ver o que a gente pode fazer? Correspondente. Quanto que vai ficar para a gente financiar essa obra? Bem, o financiamento dessa aí, vamos chutar que dê 20, 30 mil reais por mês. Então tá bom. Cliente, você consegue pagar 20, 30 mil por mês? Consigo. Então ótimo, segura os 2 milhões aí para nós. Né? O financiamento... Se eu aplicar ele em determinado lugar, quanto que esse valor de 2 milhões vai me dar na mão? Te dá X. Espera aí, se ele me dá X do investimento, os 2 milhões dele aplicado, vai estar pagando o financiamento da minha obra. Então, quando você começa a fazer esse bem bolado, imagina você entregar a obra para o seu cliente, ele gastou os 2 milhões dele, quando você entrega, ele ainda tem os 2 milhões... E o investimento que ele fez acaba se pagando essa obra que ele fez. Aí você quer dizer que chama também o consultor financeiro. Justamente. Entendeu como o meu Power Team cresceu? Então eu saí distribuindo, porque na hora que bater o martelo e vai começar essa obra, né? Os financeiros se deram certo, tudo lá. Dali para baixo se deu certo, então vamos começar, aí que talvez vai começar a cair para mim, né? E aí vai cair para o Mário, que vende a madeira do início ao fim da obra, né? A parte de alvenaria, tem a caixaria para fazer coluna, para fazer cintamento, para fechamento da obra nós temos madeirite, tem o eucalipto, vai bater laje, e aí? Você vai alugar o escoramento de metal ou vai usar o eucalipto natural? Para vocês verem como que é importante não só fazer o network para você, né? Igual o Mário contou aqui, ele faz o network para ele, mas também pensando nos parceiros, as possíveis pessoas que ele pode indicar, que ele pode relacionar uma profissão com a outra e entregar o melhor para o cliente dele. E no final todo mundo sai feliz. As indicações, o cliente, o próprio Mário. Então, pessoal, é muito importante isso para quem está assistindo agora e ainda não entende o poder do network. Olha quanto lead, né, que pode gerar uma obra, um único cliente, ele gerou, olha só, um topógrafo, um engenheiro, um arquiteto, um madeireiro, um corretor, correspondente financeiro, um consultor financeiro, um advogado, por que não? Porque tem que fazer os contratos. E a análise ali, se tá tudo certo. Aí vem uma grande remessa, né? Depois que bateu o martelo do dinheiro, né? Aí a gente começa. O ar-condicionado, o armário planejado, né? É a cerâmica que vai entregar os tijolos, é o revestimento,
é o depósito, é a elétrica, né? Então, quando você talvez começa a se criar um grande time, é o seu power team. Eu falo muito que se eu chegar aqui agora e falar assim, Fernanda, meu carro estragou, você tem um mecânico que pode me indicar? Tenho quase certeza que sim, até mesmo você tem carro. Mas será que o seu mecânico sabe o que você faz? Acho que não. Será que ele vai indicar uma engenheira e vai... Se alguém conhecido próximo dele falar de engenheiro, ele vai falar da Fernanda? Acho que não. Acho que ele pois não é, sabe. mas no network sim, né? No network, no sim. network, sim. Então a gente está sempre indicando um alguém, falando de um alguém. É por isso que a gente conversa muito, a gente aprende a escutar talvez demais. Do primeiro evento que eu fui, né? Onde eu te conheci, eu comentei de você do Givers, né? E a gente talvez aprende primeiro a se doar para depois receber. E aí fica naquele eu, né? Eu indico alguém para Fernanda hoje, a Fernanda fecha o negócio, aí depois você acaba ficando no seu eu. Poxa, eu tenho que arrumar algo para ajudar o Mário, para me retribuir, né? O Mário não me cobrou comissão, o Mário simplesmente chegou e me mandou alguém aqui e eu fechei com esse alguém, diferente seja R$1, seja 100 mil, seja 1 milhão. Né? Então eu acho que um bom network profissional é mais ou menos essa. Então se você é bom naquilo que você faz e faz um bom alinhamento com profissionais e com parceiros, você começa a se transformar. É por isso que eu falo que, né, o meu sábado hoje eu não preocupo mais, ele é bem pro meu filhote, o domingo é meu, ou então eu troco, né? E me deu também essa válvula de escape de talvez fazer algumas coisas que eu não fazia e não ia fazer, né? Com essa virada de chave que eu dei depois, principalmente do network e o Graceto Decor que veio junto, né? O Graceto Decor se criou justamente por causa que tinha alguém dentro do nosso grupo que me ajudou a escolher, me deu o trâmite todo. Não precisa ficar preocupado com multa daqui, multa dali. Já conversei com o advogado deles, entrou o advogado, né? E, enfim, resolveu a vida do Mário. E hoje em dia, quais perguntas geralmente você faz para quando quer contratar alguém? Quando eu quero contratar ou quando estão pensando em me contratar? Quando você quer contratar um funcionário, alguém para te ajudar na empresa. Pois para eu contratar, hoje eu estou procurando mais parceiros, sabe? Eu acompanho obra, não é porque eu fechei coisa, porque eu sei fazer. Então eu gosto o Mário é um pouco chato, o Mário é um pouco detalhista. Então ele vai chegando e, ali tá errado, ali não tá, vamos procurar uma alternativa. Lembra que eu comentei que meu pai é o professor Pardal? Sim. O Mário é mais ou menos dessa também, então ele consegue... e aquela, né, talvez quem tá de fora tem uma visão talvez diferente lá de dentro. Então eu gosto muito de... você trabalha com o quê? Você já fez algo? Eu posso estar indo para ver. E aí, naquele olhar, né, que a gente tem crítico, né, de obra, e a gente consegue saber se talvez é um bom parceiro ou não. Entendi. E quais perguntas que geralmente você faz para saber se esse parceiro ele está alinhado a trabalhar com você? Se ele me indica, né? Você trabalha com deck? Trabalho. Tem algum lugar que a gente possa ir para ver? Você gosta de ver antes? Eu gosto de ver antes. Eu gosto de ver antes. Chamar ele para parceria. E se talvez é um lugar aberto, né? Talvez seja público, talvez que a gente que conversa com o proprietário, alguma coisa assim. E quando que a pessoa não está preparada para ser seu parceiro? É quando talvez não tem capricho, né? Eu concordo. acho quando ele não tem o capricho, porque a gente acaba trabalhando, aquela, né? Você vai, principalmente construtora, a gente pega muita parede torta, parede que não tem nível. O cliente não quer saber disso. O cliente quer saber o produto dele pronto. E quando a gente trabalha com acabamento, né? Tá ali nos finalmente, é um deck, é um pergolado, é uma mesa, enfim.
é diferente de quando eu pego e mando tábua para a obra que a Fernanda está iniciando, madeirite, ela já sabe que é um material bruto, que quase que descartável, né? Diferente de um material de acabamento, é uma porta, é um alisar, é um marco, então a gente tem que estar sabendo do quem é quem. E aí a gente acaba indo no cliente para saber como foi recebido, né? Durante a execução daquele projeto, como que teve o andamento, surgiu algum imprevisto, resolveu, não resolveu. Que obra, querendo ou não, sempre acontece alguma coisa, né? Ah, com certeza. E quando que você fica feliz, assim, que você acha, não, eu realizei um bom trabalho? Eu acho que a melhor coisa é quando você tem aquele do cliente pegar e te mandar uma mensagem. Mário, é o que eu queria. Mário, nossa, aquele eu achei que não ia ficar desse jeito e você resolveu. Não, aquilo eu não imaginava que você ia colocar uma ripinha ali. E ela realmente, você não tivesse colocado ela e você não falou que ia colocar ela, simplesmente você chegou e colocou. Você dá um plus a mais, né? Eu acho... O cliente ele tá esperando X, você dá X mais um. Mais ou menos por aí. Entrega mais do que o esperado. Isso. E é onde que eu gosto muito de ir na obra antes. Entende? Justamente para ver do que pode e o que não pode. E quando as pessoas não gostam de você, por qual motivo? Hoje tá mais que eu jogo muito na real. Eu quero fazer... Vamos lá, eu quero fazer um deck e um pergolado. Tá, qual que é o seu ticket? O que você tá pensando em gastar? Você já fala a real. Tem que ser, né? Porque isso também eu já vi muito, Mário. Vou até comentar uma história minha. Um tempo atrás eu fui, como se fosse uma corretora, né? Eu fui vendedora de imóveis planejados. E aí eu lembro que eu peguei o carro, fui longe, fui lá em Sarzedo fazer uma venda de uma cozinha. E aí cheguei lá, a cliente, ela queria um monte de coisa, ela queria um painel de TV maravilhoso, laqueado, que era o mais caro, com a TV do lado de trás, assim, que aí quando desligava ficava transparente, não dava pra ver a TV, e quando ligava o controle mostrava que tinha TV ali, escondido. Mas esse era o painel mais caro que a gente tinha, era o mais high ticket. E aí ela queria isso, e ela também queria a cozinha toda maravilhosa, assim, ela escolheu tudo do mais caro. No final das contas, o orçamento dela era baixíssimo, era assim, sem chance de fazer só a TV, por exemplo. E ela queria a casa quase que toda, com pouco orçamento disponível, né? É isso que é o maior problema na obra. E aí acontece muito isso que você falou, quando eu te perguntei, quando a pessoa não gosta, né? Aí geralmente... a culpa nem é nossa. Hoje eu brinco muito, na época que eu ficava só enfornado dentro de loja, né? E o forte nosso era muito telhado. Telhado. E aí eu brincava muito. Quando ia casal, enquanto eu tava falando da estrutura, do madeiramento, eu olhava pro esposo. Na hora de falar da telha, eu olhava para a esposa. Por quê? Me Ela explica. que determina a cor da telha, se vai ser telha de barro, se vai ter telha cerâmica, né? Na hora do acabamento e por aí se vai. E algumas coisas, né? Por a gente tá trabalhando no ramo, enfim, às vezes eu falo muito com clientes, questão da telha, né? Telha vermelha ou branca. Tudo que é cor neutra é mais fácil de você se adequar a cores, né? Sim, com certeza. Então, na hora do telhado, talvez uma das coisas que já pega e fala assim, qual o preço? Eu falei assim, mas qual o preço? Não é o seu querer, não. Ah, entendi. De vez em escolher o gosto, né? O que é mais preço. Bonito, vai... Às vezes vai pelo preço. E aí, eu acho que quando a gente talvez trabalha com um ticket um pouco mais alto, é mais fácil da gente talvez fazer, né, ter esse feedback com o cliente. Imagina um telhado lindo, maravilhoso, com a telha vermelha, e talvez por causa aí de 3 mil, 2 mil, o cliente que optou pela vermelha. E aí eu uso muito daquela, né? Seu telhado ficou lindo, maravilhoso, quando você está indo trabalhar, você está com um telhado lindo, maravilhoso. Quando você está chegando em casa do trabalho, você pega e olha, nossa, meu telhado ficou lindo, maravilhoso. Mas se eu tivesse colocado a telha branca, ou a telha cinza, ou a telha, né, grafite, que são tonalidades mais neutras, né?
eu poderia talvez amanhã pintar minha casa de, enfim, sabe? De uma gama de cores talvez alternada, que um vermelho talvez te limita, né? Sim, com certeza. Combinações. É o olhar do arquiteto, né? Uhum. E aí a gente começa a ter um pouco dessa noção. O bom é que você também, além de vender, dá uma certa consultoria para o seu cliente, né, Mário? Você consegue primeiro fazer um bate-papo com ele, saber realmente qual que é o desejo dele para depois negociar o que você vai usar, qual a cor, porque provavelmente você faz todo esse diagnóstico, né, inicial. Quando a gente conhece o produto que a gente tem, né, e conhece o meio que a gente tá, fica mais fácil da gente apresentar ao cliente. E quando você sabe o orçamento também, né? É por isso que hoje, dependendo do projeto que a gente vai fazer, eu já pergunto o que você está disponível em pagar. E não é porque talvez você vai atender um condomínio, né, de alto luxo, de alto padrão, ou atender uma periferia que vai mudar o custo. Pra gente é o mesmo. O que vai aumentar talvez quantidade de material, que talvez eu tenha que ter um frete a mais para levar, eu não consigo levar na picape, eu tenho que levar no caminhão. São essas coisas que vai estar alterando. Mas o material continua sendo o mesmo, o valor é o mesmo, seja para A ou seja para B. Entende? Então a gente consegue dar esse know-how para o cliente justamente de acordo talvez com o ticket que ele está pensando. E quais as verdades você acredita que as pessoas não costumam dizer, mas que são necessárias para um bom líder? Eu acho que é ser, né, eu hoje sou muito direto, sou muito, sabe? Aquela eu acho que me deu um certo... Não vai pelos beirados. Não. Não Se dá tiver que dar um feedback negativo pro seu funcionário ou alguém que tá te ajudando... Eu falo meio que rasgado. Às vezes eu tiro ele do cantinho, sabe? Você tá... Então, talvez eu tô no telefone. Você tá no Viva Voz? Não, não tô não. Tá sozinho aí? Tem alguém perto que possa escutar? Sabe? E meio dedo na ferida, sabe? Mas é aquela. Vamos brigar, mas nós não estamos brigando pra aquela, né? Um sair de cara fechada pro outro. É justamente se eu quero crescer, por que quem tá do meu lado também não vai crescer? Sim. Né? Então eu acho que é bem por aí. Hoje eu tô meio que dedo na ferida, meio que bem direto. E o que mais te motivou até hoje? Network. O network. Não foi um filme? Não. Foi o network que através dele... Eu comecei a ficar mais focado, aprender a escutar mais do que falar. Às vezes a gente escuta, né? Psicólogo, né? Você escuta para depois, o seu problema é esse. E tem algum livro que você recomenda? Eu sou meio com problema de livro, né? Se eu quiser dormir, eu vou ler um livro. Vai ler o livro. Bater e valer. Mas e um filme, Mas então? eu escuto podcast, né? Até mesmo tem os treinamentos que a gente tem. E vou pro YouTube. Às vezes, né? Eu tenho, apesar de eu não depender hoje mais de porta aberta, mas eu tenho alguns horários durante a semana. Então, de segunda a quinta, eu sei que de 8 até as 17 a loja tá aberta. Mas a loja fecha, eu continuo trabalhando. Fechei, mas eu ainda continuo trabalhando. E para eu estar fazendo talvez um projeto, quebrando a cabeça num projeto que talvez você me mandar, eu ler esse projeto, eu tenho que estar escutando alguma coisa. E aí, qual você recomenda, então, pro pessoal? Eu escuto o Euler, né? Escuto o JJ, escuto esse pessoal que vai aguçando a gente um pouquinho ali. Vai tirando a gente da rotina. Sim. E o que é felicidade para você? É conquistar aquilo que a gente põe em mente, né? É 1% ao dia, lembra do Bruno, né? Lembro, Bruno Adriano. Um beijo, Bruno Adriano. É 1% ao dia. Eu acho que tudo que a gente faz faz de algo de diferente e que talvez tira o sorriso de um alguém, né? Talvez tenha alguém que está precisando talvez uma palavrinha à toa ali. Você vai lá e dá nele. Eu falo que eu tenho um compadre que nós somos amigos desde 6 anos de idade. E vira e mexe, ele passa na loja. E ele vai chegando e eu já falo com ele, dessa forma que você tá aí. Aí ele, eu não sei porque eu tô fazendo terapia, eu tenho que vir pra cá. Sabe, algumas... Porque ele fecha no mundinho dele. Fazer a diferença na vida das pessoas te deixa feliz, né? É bem por aí.
Tem algum projeto novo pela frente? Tem um projeto novo que tem pela frente, né, daquele amigo nosso lá de Pains. Vamos ver se a gente consegue, né, fechar com ele. Tá querendo um espaço lá de um lago ornamental, conjugado com o lago de pesca. Na verdade, não vai ter água cristalina. E aí foi onde que eu falei que, né, sobre o conhecimento que a gente tem, o peixe de pesca não gosta de água clara. E através desse... dando certinho, nós temos uns quiosquezinhos lá para presentear ele, né? Com o projeto lá e ver se a gente consegue executar. E olha que legal, gente. Esse cliente que o Mário tá falando, ele conheceu através do network. Não foi? Através do network. Mário, a gente tá chegando aqui ao final do programa. Gostaria de fazer uma pergunta bem difícil para você agora. Mário, hoje... infelizmente, é seu último dia na Terra e você não pode deixar nada aqui com as pessoas, não pode deixar seu Instagram, não pode deixar site, nada. Apenas as 3 verdades do Mário, que seria deixar 3 ensinamentos. Você disse que tem filho, né? Então, você não pode levar nada e só pode deixar 3 frases, assim, ou então 3 ensinamentos. O que você diria? Difícil essa. Poxa, a questão do meu filho hoje é aquela, né? Tudo que eu vou fazer é pensando no moleque. Então eu pego um pouco do que eu aprendi lá atrás e tento passar para ele. Então eu acho que o mundo hoje está um pouco, né, mudado da época que eu vinha. Às vezes um olhar, né, era o essencial, a gente sabia do quem é quem. Então eu tento hoje com... um olhar, você resolver já esse problema, então ser o mais honesto possível, o mais sincero possível, enfim, é bem difícil estar falando isso, né? Agora falta mais 2. Vai. Fernanda, é muito... é muito pouca coisa pra gente estar falando do que né, do fazer. É tanta coisa. Mas eu acho que não é nem deixar o Mário, deixar talvez um legado do que ele... né, eu acho que é a questão da parceria, eu acho que é o essencial, eu acho que tem para todo mundo, né, a fatia do bolo não precisa ser metade para mim e com certeza. E divide a outra metade entre 1, 2, 3, por que não pode dividir para mim? Às vezes você dividindo um pouco mais a sua fatia, você talvez vai ter mais lucro, talvez vai ter mais vantagens em cima, né? Então eu, de 2016, 2013 na verdade, eu apanhei muito, aprendi muito e hoje eu acho que eu tô colhendo. Então eu plantar e tá regrando todo dia para tá colhendo no amanhã. Ficou muito lindo essa sua parte, porque ela ficou até bíblica, né? Porque tem essa passagem do colher para semear, né? Para depois colher, e tem a parte de ajudar o próximo, que você será recompensado, né? E obrigada pelas respostas. E também, você gostaria de acrescentar algo? Eu vou aproveitar aí, né, do plantar, né, e o que a gente pensar no quem é nosso, né, no amanhã. É até um caso meu mesmo, eu tenho um terreno em Contagem, onde que eu pretendo até montar lá o estúdio lá, para fazer atendimento personalizado. Lá era um terreno que não tinha árvore, não tinha nada, um terreno bem... Hoje, foi em 2012, hoje eu já estou com árvore lá aproximadamente 10, 12 metros de altura, já são 800 árvores catalogadas, nativas, e eu lembro que quando eu comentei isso na regional, né, de Contagem, um camarada, indiretamente, ele me chamou de burro. Como é que você está plantando árvore nativa, sendo que você não pode cortar ela? Eu falei, mas se fosse para cortar, eu não estava plantando nem a que eu posso cortar. Aí perguntei, você tem filho? Aí ele, tenho. Eu falei, eu não tenho filho, na época eu não tinha filho.
Falei, eu não tenho filho, mas eu tenho 3 afilhados. Então, por que eu não posso deixar nada para ele? Você respira? Você precisa de uma árvorezinha, né? Fazer sua fotossíntese ali, né? Fazer sua troca, né? De carbono para oxigênio. Então, eu acho que essa troca, né? Do toma lá da cá, do ajudar o outro, vamos estender a mão um pro outro, vamos andar junto, eu acho que é mais ou menos por aí. Mário, e para quem quer te seguir nas redes sociais, deixa aqui para pessoal o seu @. Eu tenho certeza que já passou no rodapé, mas vamos repetir porque não custa nada, né, pessoal? Seguir o Mário, dar uns curtidinhas, fazer um network. Então vamos lá, eu sou o PPO, né? Ai. Eu sou o pau pra toda obra, né? Ganhei um bordãozinho, né? Então a gente tem madeira do início ao fim da obra. De início de obra, meio de obra, final de obra. Ajudamos a personalizar projeto, acompanhar projeto. Nas redes sociais, pode me procurar aí como Grassetto Decor, GRASSETTO Decor, Grassetto Decor. Enfim, tiver alguma dúvida, pergunta, questionamento, os orçamentos pode mandar. Fica à vontade para os orçamentos, tá, pessoal? É muito importante. Manda bastante. E Mário, agora eu vou fazer uma brincadeirinha com você, bate bola. Eu vou falar uma palavra e você pode responder com uma palavra ou bem curtinha a resposta, tá bom? Tá bom. Motivação. Meu filho. Concorrência. Adoro. Network. Tudo. Vida. Madeireira. Hoje, eu não falo que é só meu ganha-pão. Hoje é o que realmente eu sempre gostei de fazer e faço. Onde seu coração pulsa? Quando eu tô com meu filho. Empreender. É muito bom. É muito bom. Arquitetura. Bem feita é uma maravilha, né? Porque lembra da Super Nanny? Sim. Que a Super Nanny entrava pra dentro da casa pra entender a família e falava assim, família, finge que eu não tô aqui. E eu falo que na arquitetura é mais ou menos a mesma coisa, né? O arquiteto tem que entender o que o cliente quer, o que ele gosta. Eu não vou fazer uma cozinha enorme se a Fernanda não gosta de cozinhar. Sim. Né? Eu não vou fazer uma sala de televisão enorme para uma televisão de 80, 100 polegadas se a Fernanda não gosta. Mas na área de churrasco dela eu vou colocar uma televisão. Entendi. Né? Então eu acho que é justamente entender o que o cliente quer e o ticket que o cliente tem, né? O arquiteto acho que tem que entender isso para não apresentar para ele coisas que talvez não estejam no bolso. Passar mel, né, na boca do cliente e tirar depois. Mário, agora a gente está realmente encerrando, né? Gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Muito obrigada. Obrigada também por estar sempre presente nas minhas ideias, no meu network, nos meus eventos, no tudo que eu me proponho a fazer. Você está sempre me apoiando. Eu te agradeço muito por estar me acompanhando nessa jornada. Com certeza você fez muita diferença e ainda faz, né, na minha vida e também das outras pessoas, porque você, como você disse, você está sempre querendo ajudar, conectar um ao outro. Eu já conheci muitas pessoas por sua causa e te agradeço muito por isso. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, se Deus quiser, e vai querer. E parabéns por ser esse paizão, né, por falar tão bem assim do seu filho, da paternidade. É raro conhecer pessoas assim como você, tá? Você tá de parabéns. E também esse lado seu, do olhar de querer entender o que o cliente quer e transmitir para ele que, apesar do bolso, às vezes o orçamento está apertado, ele consegue de alguma forma ter o que ele precisa, ter o que ele quer, de bom gosto. Você faz as substituições. Isso foi muito interessante a gente saber que hoje, né, no podcast, que você consegue procurar uma madeira similar, alguma coisa que vai atender e ele não vai ficar chateado, né, com o resultado final. Então, assim, você está de parabéns, é um excelente profissional pelo que a gente viu aqui, e eu tenho certeza que é de muita confiança e também é uma coisa bem delicada hoje em dia, né, com obra, achar profissionais de confiança. Fernando, obrigado. Desde a primeira vez, né, que nós encontramos, acho que mesmo a gente sem conhecer, a gente se deu bem. Muito bem. Né? Até no dia de eu perguntando sobre valores, sobre como é que eu ia ser, onde ia ser e tal.
Eu acho que esse jeito simples seu e o que você está conquistando não está subindo para a cabeça. Tá a mesma coisa. Continua a mesma coisa. E, enfim, na hora que talvez você tá, né, nos seus eventos lá, seja, vamos acelerar logo, sabe? É o jeitão de ser Fernanda, sabe? Eu acho que não tem como. Mas obrigado pelo convite. Pode chamar quantas vezes quiser. Tô de portas abertas para estar recebendo, trocando de ideia, trocando de feed, enfim. Sucesso para você. Muito obrigada, desejo muito sucesso para você também, para sua empresa e também na sua questão, né, familiar. Eu acho muito legal isso, porque eu tenho um pai super presente e acho lindo quando encontro pessoas assim, né, que são presentes na vida dos filhos. Eu acho importantíssimo. Se eu cheguei, igual você disse, né, graças a Deus estou subindo aí aos pouquinhos, mas se eu tô chegando é graças ao apoio da minha família, né, meus pais. Eles nem te acompanham, né? Não, nem um pouco. E, gente, então, finalizando, não esqueça de curtir esse vídeo, mandar para o seu melhor amigo, inscrever no canal, divulgar para todo mundo. E muito obrigada, vejo você semana que vem.